Você acha que conhece a cultura japonesa? Depois de assistir a este vídeo, vai perceber que nem tudo é tão simples quanto parece. Por trás das ruas impecáveis e das rotinas tradicionais, existem tabus e regras não ditas que podem te chocar ou até você estar em apuros. Esses tabus vão muito além de meras superstições, alguns podem te envergonhar publicamente, e outros podem trazer consequências legais. Prepare-se para o choque, vai arrepiar sua espinha de tão impactante. Quer evitar gafes e entender melhor essa cultura tão única e rigorosa? Fique até o final e descubra como viajar pelos segredos mais intrigantes do Japão. E claro, se você gosta de curiosidades como essa, já senta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos lá! Número 10. Se você está procurando por algo significativo e sofisticado para dar a uma amiga ou conhecido no Japão, nunca pense em dar lingerie. Pode parecer engraçado, mas essa ação pode causar sérias perdas de pontos aos olhos dos destinatários. Na cultura japonesa, os presentes não são apenas itens materiais, mas também carregam um significado profundo sobre relacionamentos, respeito à mensagem que você deseja transmitir. Lingerie, não importa o quão cara ou na moda, ainda é considerada um presente tabu. Os japoneses atribuem grande importância à delicadeza e privacidade, e dar lingerie, especialmente em relacionamentos menos íntimos, como com um amigo, ou até mesmo um novo parceiro, podem ser vistos como uma intrusão no espaço pessoal. Além disso, na cultura japonesa, lingerie está frequentemente associada a conotações negativas, por exemplo, presentes relacionados diretamente ao corpo, como lingerie, são considerados confusos. Eles estão frequentemente associados a assuntos delicados ou mesmo impróprios, rompendo os limites da boa educação e comunicação. Além disso, de acordo com tradições tradicionais, presentes com cordas, como gravatas ou lingerie, poderiam ser interpretados como um sinal de corte de um relacionamento. Especialmente se uma lingerie branca ou preta, isso pode simbolizar luto ou um fim, embora isso possa parecer extremo, reflete a abordagem japonesa para dar presentes com atenção especial à sensibilidade e respeito. Então, o que você deve apresentar se quiser causar uma boa impressão no Japão? Presentes altamente simbólicos, como sake, doces tradicionais, frutas premium ou um furoshiki, um pano de embrulho variado, são sempre excelentes escolhas. Na verdade, a forma como você embrulha o presente geralmente é mais importante que o seu valor. Os japoneses dão grande importância à apresentação, pois isso reflete a atenção e o cuidado do doador. Número 9. Imagine que você está no Japão, de pé diante de uma fonte termal onírica, com névoa subindo no meio de uma magnífica paisagem montanhosa. Você aguarda ansiosamente pelo relaxamento máximo após um longo dia de exploração, mas então, um pequeno sinal com a frase "tatuagens não permitidas" atinge você como um balde de água fria. Historicamente, as tatuagens no Japão não eram apenas uma forma de arte, mas também um meio de identificação. Durante o período Edo, as tatuagens eram usadas para marcar criminosos, funcionando como um currículo indelével. Os criminosos eram frequentemente tatuados no rosto ou nos braços, tornando impossível esconder seu passado. Nos tempos modernos, as tatuagens ainda estão associadas a yakuza, como organizações criminosas influentes no Japão. Imagens como dragões, flores de cerejeira ou ondas estilizadas são frequentemente associadas a essas gangues, fazendo com que as tatuagens sejam vistas como uma bandeira vermelha aos olhos de muitos japoneses. De acordo com uma pesquisa de 2019, 56% das instalações de fontes termais no Japão ainda recusaram clientes com tatuagens, até mesmo algumas academias e piscinas têm regras semelhantes. Isso ocorre devido ao desejo de manter um espaço seguro e puro para todos, evitando desconforto ou mal-entendidos. Mas nem tudo é sombrio para os entusiastas de tatuagens. A geração mais jovem no Japão está gradualmente mudando sua perspectiva, vendo as tatuagens como uma forma de expressar personalidade e criatividade. Algumas fontes termais tornaram-se mais receptivas a clientes com pequenas tatuagens, ou ofertam soluções como adesivos para cobrir as marcas. Além disso, muitos grandes resorts em lugares como Tóquio ou Kyoto agora são anunciados como amigáveis a tatuagens, especialmente para turistas internacionais. Número 8. Quando você visita o Japão, não se surpreenda ao deixar uma gorjeta após uma refeição ou uma corrida de táxi, se a equipe vier atrás de você para devolvê-la.
Na cultura japonesa, a gorjeta não é apenas desnecessária, mas pode levar a importantes mal-entendidos. Em vez de ser visto como um gesto de gratidão, a gorjeta muitas vezes é interpretada como se você estivesse esquecendo de pegar o troco ou, em alguns casos, como um ato de má educação. Os japoneses não aceitam gorjetas, não porque não apreciam gratidão, mas porque o sistema de serviço opera sob uma filosofia completamente diferente. Serviço excelente é uma responsabilidade pessoal e um motivo de orgulho. No Japão, o serviço de alta qualidade não é algo a ser recompensado, mas sim uma obrigação em qualquer profissão. Os japoneses acreditam que a satisfação dos clientes não é apenas uma tarefa, mas uma honra pessoal e uma responsabilidade. O salário que recebe reflete seus esforços e capacidades, portanto, aceitar gorjetas às vezes é visto como uma perturbação desse equilíbrio ou até mesmo como algo desconfortável, como se o dinheiro fosse uma crítica implícita de que precisa melhorar o serviço. Então, como você pode expressar gratidão ao usar serviços no Japão? Em vez de deixar uma gorjeta, opte por maneiras mais sutis de agradecimento sinceramente. Dizer arigatou gozaimasu, muito obrigado, ou goshizou-sama deshita, obrigado pela refeição maravilhosa, será muito mais apreciado do que qualquer quantidade de dinheiro. Além disso, se você realmente quer causar uma boa impressão, um pequeno presente, como um doce ou uma especialidade local de sua cidade natal, seria uma escolha maravilhosa. Palavras de agradecimento e uma atitude respeitosa significam muito mais do que entregar dinheiro, mostrando sua compreensão e avaliação pela cultura japonesa. Número 7. Um dos tabus mais controversos no Japão é a restrição às mulheres em certos lugares sagrados. Um exemplo é o Monte Mini, na prefeitura de Nara, um patrimônio mundial da Unesco. Esse lugar é sagrado para os praticantes de Shujin, uma fé antiga que combina elementos do shintoísmo e do budismo. As mulheres não são permitidas no local devido à crença na necessidade de manter a pureza espiritual da área. Essa regra existe há séculos e continua sendo mantida, apesar da pressão por mudanças de ativistas pela igualdade de gênero. Os defensores dessa regra argumentam que a exclusão das mulheres não tem a intenção de ser uma discriminação baseada no gênero, mas se origina de opiniões antigas de que a presença feminina poderia perturbar a energia sagrada do espaço. No entanto, para indivíduos modernos, especialmente ativistas feministas, essa prática é vista como um símbolo de desigualdade na sociedade japonesa contemporânea. A autorização da entrada de mulheres em locais sagrados não se limita ao Monte Mini, restrições semelhantes se aplicam a outros lugares, como a ilha de Okinoshima, onde apenas homens podem entrar, e estas devem passar por um ritual de purificação antes de pisarem na ilha. Número 6. As crianças são frequentemente anunciadas severamente pelos adultos para não assobiarem à noite, ou os demônios virão. Isso pode parecer uma história para assustar as crianças e fazê-las ir para a cama cedo, mas na realidade, é uma crença profundamente arraigada na cultura japonesa. Segundo a lenda, assobiar à noite é pensado como um convite para espíritos malignos, fantasmas ou até mesmo monstros e kai do folclore japonês causarem problemas. Não está conectado apenas ao reino espiritual, mas também é associado aos perigos mais mundanos, como ladrões. No passado, grupos de ladrões costumavam usar apitos para se comunicar e sinalizar uns aos outros. Assobiar à noite não é apenas considerado indelicado, mas também acredita-se que traz mais sorte. Os japoneses acreditam que o som pode perturbar a paz do espaço e desequilibrar as energias, atraindo informações. Em algumas áreas rurais, essa crença ainda é muito forte. De acordo com uma pesquisa informal em fóruns japoneses, cerca de 70% dos idosos acreditam que associar à noite pode realmente trazer problemas, embora nem sempre consigam explicar o porquê. Número 5. Um dos tabus mais rígidos no Japão é nomeado diretamente às partes sensíveis do corpo, especialmente das mulheres. O termo mangá, uma palavra para uma parte íntima da mulher, é considerado altamente inapropriado e profundamente ofensivo, muito além do seu significado normal. Em tópicos relacionados ao corpo ou à intimidação, a sociedade japonesa geralmente trata esses assuntos com discrição e máximo respeito. Palavras diretas, como mangá, são categorizadas como linguagem grosseira, frequentemente usadas em contextos inapropriados. Usar esse termo em situações casuais não só viola a ordem social e a etiqueta, mas também pode ofender profundamente o ouvinte.
Os japoneses dão grande valor à manutenção da imagem pessoal, especialmente para as mulheres, portanto usar termos sensíveis no contexto errado é visto como um ato inaceitável. Em vez de mencioná-los diretamente, os japoneses costumam usar eufemismos ou frases alternativas, como karada no naka, uma parte do corpo, para evitar desconforto e manter o decoro na conversa. Em situações inevitáveis, as pessoas tendem a ficar em silêncio ou a tentar mudar de assunto, em vez de continuar discutindo assuntos delicados. Se você é um turista e acidentalmente usa um termo como mangá sem entender seu significado, é importante se desculpar rapidamente e explicar que foi um mal-entendido. Embora os japoneses tenham normas rigorosas sobre comunicação, eles muitas vezes são compreensivos com os estrangeiros, desde que percebam sinceridade e respeito da outra parte. Número 4. Jogar lixo não é apenas considerado um ato desconsiderado, mas também algo completamente inaceitável na sociedade. Se você já visitou o Japão, vai notar que as ruas são notavelmente limpas. Apesar das limitações na quantidade de caixas públicas para lixo, isso despertou curiosidade entre muitos turistas. Como os japoneses conseguem manter a limpeza? Na realidade, a visão japonesa sobre a preservação ambiental é encarada como uma responsabilidade pessoal e social, uma ética. Os olhares de espanto não são normalmente destinados a quem usa roupas excêntricas nas ruas, mas sim àqueles que descuidadamente cospem goma ou deixam cair um pequeno pedaço de papel no chão. O lixo nos espaços públicos não só leva à crítica pública, mas também pode resultar em multas pesadas em determinadas áreas. Além disso, o Japão é famoso por seu sistema de triagem de resíduos complexo, mas eficiente. Os resíduos são divididos em várias categorias, sendo os mais comuns murugi, incinerável, e fui, não incinerável. A triagem de resíduos municipais deve ser feita antes da eliminação, facilitando o processamento e a reciclagem. Algumas áreas têm dias de coleta separados para cada tipo de eliminação, como resíduos incineráveis sendo coletados às segundas e quintas-feiras, enquanto os resíduos não incineráveis são coletados apenas às terças-feiras. Número 3. Em uma nação moderna com muitos desenvolvimentos avançados, ainda existe uma realidade contraditória. As mulheres muitas vezes não conseguem se divorciar livremente, mesmo quando estão presas em casamentos dolorosos. Um estudo recente descobriu que mais de 50% das mulheres japonesas presumiam que queriam o divórcio, mas muito pouco realmente ousaram fazer isso. Enquanto em muitos países, o desenho é visto como uma solução para acabar com um relacionamento infeliz, no Japão ele está associado a complexas relações sociais, financeiras e consequências culturais, tornando um pesadelo para muitas pessoas. Uma das principais razões pelas quais as mulheres japonesas hesitam em pedir o divórcio é a divisão tradicional de papéis dentro do casamento. As mulheres geralmente são responsáveis pelas tarefas domésticas, enquanto os homens são os fornecedores financeiros. Isso torna as mulheres financeiramente dependentes de seus maridos. Quando se divorciam, correm o risco de perder a estabilidade financeira, algo que muitas não conseguem suportar sozinhas. As estatísticas mostram que mais de 70% das mulheres japonesas são donas de casa em tempo integral e cerca de 50% das mães solteiras ou divorciadas vivem abaixo da linha de pobreza, contando com o apoio do governo ou da família. O olhar no Japão envolve uma divisão de ativos, um ato aparentemente justo que muitas vezes se torna uma ferramenta para unir os maridos. Eles frequentemente atrasam ou recusam os hábitos para evitar dividir a casa ou o dinheiro, ou simplesmente para manter o controle. Isso força muitas mulheres, que querem escapar de seus casamentos, para não enfrentarem as pesadas consequências legais e financeiras. Número 2. A ênfase na pontualidade e no cumprimento das promessas é uma característica marcante da cultura japonesa. Quando um japonês marca uma consulta, você pode confiar plenamente que ele chegará na hora ou até mesmo alguns minutos antes. Para eles, estar atrasado não é apenas indelicado, mas também visto como uma falta de respeito pelo tempo e esforço dos outros. Em caso de emergência, o japonês sempre notificará com antecedência, oferecerá um pedido sincero de desculpas e sugerirá reagendamento, se necessário. Essa cultura deriva de um alto senso de responsabilidade e da importância da comunidade na sociedade japonesa. Atrasar-se não só incomoda os outros, mas também perturba a harmonia dos relacionamentos. Isso explica por que os japoneses são muito rigorosos com o conceito de pontualidade, não só no trabalho, mas também no dia a dia.
Se você quiser causar uma boa impressão, seja sempre pontual e mantenha suas promessas. Em casos de atrasos inevitáveis, notifique o mais breve possível e expresse um sincero pedido de desculpas. Isso não só ajudará a construir confiança, mas também demonstrará profissionalismo e respeito pela cultura da outra parte. Entre em uma casa tradicional japonesa ou visita uma empresa japonesa, notará uma característica importante logo na entrada: a sapateira. Isso não é só para decoração, mas serve como um lembrete cultural profundo para tirar os sapatos antes de entrar. Usar calçados de rua é inaceitável no Japão, pois é visto como trazer sujeira e caos de fora para o espaço limpo e privado da casa. Você deve tirar os sapatos e colocá-los cuidadosamente na prateleira ou em uma área designada antes de entrar. Curiosamente, muitas casas japonesas também usam chinelos especiais, especificamente para o banheiro, conhecidos como chinelos de banheiro. Isso ajuda a manter a limpeza e dividir claramente os espaços. Embora isso possa parecer trivial, destacar o quanto a ordem e a limpeza são valores altamente respeitados no Japão. Os visitantes precisam estar atentos a essas regras para evitar situações embaraçosas. Além de seguir a regra dos sapatos, você também deve estar atento ao seu comportamento para mostrar polidez e respeito. Antes de entrar em uma casa, diga Kojama Shimazu, que é uma saudação humilde pedindo permissão para entrar no espaço privado. Esta frase significa desculpe pela intrusão e é uma expressão educada básica. Além disso, é comum trazer um pequeno presente, conhecido como homenagem, ao visitar uma casa japonesa. O presente não precisa ser caro, mas deve ser cuidadosamente escolhido para evitar mal-entendidos ou simbolismos inadequados. Chegamos ao fim dos tabus desse país incrível, mas gostaria de ouvir sua opinião. Quais dos itens da lista te surpreendem mais? Não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir, até a próxima!